Salve, salve pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e eu estou chegando com as últimas notícias do Flamengo, vídeo recheado com bastante notícias. Vou falar que o Léo Ortiz detonou a diretoria do Flamengo, criticou a diretoria do Flamengo pela demissão do técnico Filipe Luiz. Vou falar também que o Rossi desabafou, o BAP falou sobre o Filipe Luiz, inclusive até elogiou o técnico e também falar sobre algumas mudanças que o Leonardo Jardim está trazendo para o Flamengo e olha, tá pegando no pé do jogador e tudo isso e muito mais. Você vai conferir a partir de agora, mas antes aquele recado básico, peço para você deixar o like nesse vídeo, peço também para você fazer a sua inscrição aqui no canal, ajuda muito o nosso trabalho. Bom, deixa eu começar falando sobre o elenco rubro-negro que não teve folga, tá? Ganharam o título no domingo, mas segunda-feira todo mundo estava treinando. E amanhã, e hoje quer dizer terça-feira, vai fazer um treino às 5 horas da tarde. Após a atividade, todos os jogadores irão dormir no CT Ninho do Urubu. Na quarta-feira, haverá um treino 11 horas da manhã de ativação muscular, visando o confronto contra o Cruzeiro, que acontece no mesmo dia, às 9h30 da noite. O mesmo processo será repetido na preparação para a partida contra o Botafogo no final de semana. O elenco não terá folga até sábado. Leonardo Jardim programou os treinos diários, mesmo com os jogos no calendário. É isso. Primeiro que também, se ele quiser implementar o trabalho dele, ele não pode dar folga para os jogadores, né? Ele tem que, até que chegar a data FIFA, que deve chegar no final que vai ser no final do mês, ele tem que emplacar o trabalho dele. E não sei se os jogadores estão bem felizes não, tá? Treinando direto e tudo mais. Teve aí uma foto que o Flamengo postou nas redes sociais do treino de hoje. A galera toda reunida, os jogadores com cara fechada, enfim. Muitos ali devem ter bebido alguma coisinha depois do jogo, né? Depois do título. Enfim, vamos ver aí o que vai dar nisso. Espero que dê certo. E algumas mudanças já foram implementadas pelo Leonardo Jardim no Flamengo, como por exemplo, proibição de celulares no vestiários antes dos jogos, concentração na véspera dos jogos em casa, o elenco dorme no CT, com o Filipe Luiz o elenco dormia em casa e só se apresentava no dia do jogo. Por exemplo, tem um jogo Flamengo e Cruzeiro quarta-feira, os jogadores de terça para quarta dormiam em casa e quarta pela manhã se apresentavam lá no CT Ninho do Urubu. Trabalhos físicos de ativação muscular em dia de jogo. Quarta-feira vai ter jogo, pois de manhã os jogadores fazem esse trabalho. Na Europa isso é muito comum. Até agora as mudanças foram bem recebidas pelo elenco, que está pressionado pela diretoria a mudar o comportamento em relação ao que era feito sob o comando do Filipe Luiz. A transição tem sido feita por Jardim com certa tranquilidade, apesar do temperamento forte quando as orientações não são obedecidas. Tá aí as novas regras do Leonardo Jardim no Flamengo. Bom, bora falar sobre o desabafo dos jogadores do Flamengo pela saída do Filipe Luiz, porque depois do título, né? Ali naquele pós-jogo, tudo mais, depois que a taça foi levantada, todo mundo tirou foto, os jornalistas com certeza iria perguntar sobre o Filipe Luiz. E quem falou, um dos jogadores que falaram foi o goleiro Rossi. Falou o seguinte, ó: a gente tem que estar unido quando tem uma troca de treinador. Temos que saber o que fizemos de errado para chegar a essa circunstância, a saída do Filipe Luiz. O treinador coloca o time para jogar, mas quem joga dentro de campo são os jogadores. Como o Danilo também falou, assumimos a responsabilidade. Tá aí o Rossi falando. O único jogador que criticou a diretoria foi o Léo Ortiz, o zagueiro do Flamengo. Abre aspas: foi uma semana atípica na minha carreira, muito triste por ele, principalmente pelo jeito como foi tratado um ídolo do clube. Falharam um pouco com ele. Foi aí a fala do Léo Ortiz falando sobre o tratamento do Filipe Luiz. Nenhum jogador criticou assim a diretoria. O Léo Ortiz criticou, teve esse peito aí, digamos assim, de criticar a diretoria do Flamengo nessa demissão aí do técnico Filipe Luiz. O BAP também falou pós-título, né? Foi perguntado se ele iria dar a medalha para o Filipe Luiz e sua comissão técnica do Campeonato Carioca. Ele disse que isso aí vai ficar na parte do futebol, que naquele dia ele queria comemorar, mas
eles vão, a diretoria do Flamengo vai mandar assim, a medalha para o Filipe Luiz e toda aí a sua comissão técnica. Foi perguntado também pelo BAP sobre essa questão aí de como foi a saída do Filipe Luiz, os motivos da saída. Ele desconversou, não quis falar, e nem o Boto também deu entrevista. Inclusive o Boto postou aí uma foto enigmática, né, com a taça na mão e numa porta, tipo de saída. Será que ele vai sair mesmo? Acredito que sim. Só não foi demitido ainda por conta de não ter um substituto e não vai deixar esse cargo aí vago, por isso que o Boto ainda tá por lá, tá certo, galera? Tô ficando por aqui, peço para você deixar o like nesse vídeo, peço também para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Eu volto na próxima, um forte abraço a você e até mais.